Então, a teoria diz o seguinte: todos nós temos uma balança interna, todos nós. E essa balança interna, ela precisava, na relação de casal, estar sempre equilibrada. Porém, o que a gente vê na prática é que essa balança ela tá sempre se alternando. Entre uma hora eu dou mais, uma hora meu marido dá mais, outra hora eu dou muito mais, aí a gente tem que equilibrar rápido essa balança. Então, todo ser humano tem a necessidade de dar e todo ser humano tem a necessidade de receber. Não, Marisa, eu não tenho necessidade de receber, não precisa me dar presente. Mentira sua. Isso é do ser humano, isso é a ciência fenomenológica que está contando. Eu sinto muito te dizer essa verdade, mas se você tem esse discurso aí de que você faz pelo outro, mas não precisa que o outro faz por você, você é uma grande enganadora. Você se engana. E às vezes essa é uma mentira que contaram pra você, te ajudando a ser uma pessoa humilde. Humildade não é isso não, gente. Não confunde as coisas. O nome disso é arrogância. Dizer que não precisa de nada. Você é um ser relacional. Deus quis que fosse assim. Você não gosta? Manda a conta pra ele. Fala, Deus, sou sacaneou. Não queria que fosse ser um ser relacional, não. Mas é. Trago verdades. Você é um ser que depende de outras pessoas. E dentro da sua relação de casal não vai ser diferente. Você depende desse homem e ele depende de você. Por isso que um dos grandes sintomas de que o casamento não está indo bem é quando começa a aparecer uma república. Sabe república de estudante? Cada um tem seu quarto, cada um tem suas contas, cada um tem seus horários, cada um tem seus compromissos, cada um almoça no horário que dá. E o casamento vai virando, a casa vai virando uma república. É um dos grandes sintomas de que o casamento está indo mal. E de que não quer se separar, né? Porque era tão mais fácil, ao invés de transformar o lar em uma república, vai cada um então caçar seu canto, mas não querem ficar juntos, mas não estão sabendo como ficar juntos. Então o que acontece? Todos nós precisamos dar e todos nós precisamos receber. Dentro de um relacionamento onde você dá muito, ó você, relação tá equilibrada. Aí você desembesta em dar. Você perdoa, você fala, você perdoa, você faz vista grossa. Olha aqui, você vai sumindo do campo de vista do seu marido. Aqui você, ó, aqui em cima, você não tá vendo, né? Nem ele. E ele faz só um pouquinho pelo relacionamento. Você faz tudo. É a desgraça da síndrome do eu fiz tudo. Nós mulheres temos uma grande tendência por conta do nosso instinto maternal. Então, por conta do nosso instinto maternal, a gente tem a tendência de ver as coisas por fazer e pegar e fazer. E a mulher polvo, né? Faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, esse instinto maternal, quando a gente exerce ele dentro da nossa relação de casal, a gente começa a tomar o nosso homem como nosso filho, como um pobre coitado. Ah, ele errou, tem que perdoar, coitado, senão ele não vai pro céu. Nossa, coitado do meu marido, ele vai morrer se eu não fizer X, Y, Z. Nossa, o nome dele, coitado, vai pro SPC Serasa se eu não pagar o cartão que ele tinha que pagar. Nossa, se eu não for buscar o filho dele na escola, meu enteado vai ficar dormindo lá na escola porque meu marido não... E aí vai. Nossa, se eu não chamar meu marido de manhã. Nossa, se eu não preparar o café da manhã no domingo, não come. Nossa, se eu não lavar os sapatos dele, vai andar feito... né, não sei o que, e aí vai fazendo, fazendo. A hora que o marido fala que vai fazer uma coisinha, o que é essa arrogante aqui que fala? Não precisa não, amor. Ela tem dó do marido. Ela acha que ele é um verme, ela acha que ele é um nada. Não, Marisa, eu não penso isso no meu marido, não. Então por que você tem dó dele? Por que eu tenho dó do meu marido? Ah, não, eu sei por que eu tenho dó do meu marido. É porque ele tem uma história de vida muito difícil. Uai, mas uma pessoa que tem uma história de vida difícil e não morreu, a gente não tem que achar ela uma pobre coitada, não. A gente tem que pôr ela num pedestal, tem que falar, ó, parabéns. Eu no seu lugar não daria conta. Um menino que suportou a adoção,
como são o caso de muitos maridos de alunas minhas, maridos que foram adotados, maridos que suportaram agressões, maridos que foram colocados no lugar do pai, porque o pai foi embora e a mãe botou ele no lugar de marido. Por isso que até hoje ele é enroscado com a mãe, porque quando ele era menino, a mãe socou ele no lugar de marido, de pagador de contas, e ele assumiu. Ele era só um menino, mas ele assumiu. Um menino que passa por isso e não morre, um menino que passa por isso e tá aí vivo e virou um homem, você tem dó de um homem desse? Como, gente? Você tinha que falar, ó, que orgulho. Eu, no seu lugar, não sei se eu daria conta. Você passa pelo mendigo e você tem pena do mendigo. É porque você não parou para pensar que no lugar dele você não daria conta. Então, o que acontece? Quando você, dentro do seu relacionamento, está arrogante, ou seja, ele te machuca, porque ele comete um erro grave, porque ele não te ajuda dentro de casa, ele faz algo que fere você emocionalmente, e você perdoa. E aí vocês vão gerando um desequilíbrio muito grande, porque imagina que aqui é a balança do relacionamento de vocês, aqui é o ponto zero. Tudo que vocês fizeram de positivo, a mãozinha sobe. Tudo que vocês fizerem de negativo, a mãozinha desce. Presta atenção aqui. Quando o relacionamento vai fazendo, quando você faz coisas boas, mãozinha sobe. Quando o marido faz coisas boas, positivo. Quando você faz coisa ruim, você tá levando o relacionamento pro menos, pro negativo. Quando é o marido que faz coisas ruins, ele tá levando o relacionamento pro negativo. Presta atenção nisso aqui. Seu marido promete algo e não cumpre. Ele tá puxando o relacionamento pro menos. Aí você faz vista grossa. Fazer vista grossa é não brigar, não vou... parece positivo, né? Aqui, então vou pôr positivo. Aí ele trai, aí você perdoa. Positivo, foi ensinado a perdoar, né? Mas olha aqui o que tá acontecendo. Aí ele falou que ia pagar uma conta e não pagou. Olha aqui, ele tá puxando o relacionamento para baixo. Aí você vai lá e paga. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um extremo desequilíbrio na relação. Daqui a pouco nós temos uma relação de uma santa com um capetinha. Ele só dá fora. Ele só dá bola fora. Ele só puxa o relacionamento para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E às vezes a hora que ele faz uma coisinha boa é pequenininha, ó, que faz um pouquinho só para cima. Então, mulher, o que acontece? Dentro da relação de casal, quando um tá fazendo muita coisa errada e o outro tá fazendo muita coisa boa, vai gerando um desencontro desse casal. É aí que a mãozinha do casal vai se soltando. Porque olha aqui, chega num ponto que ela tá tão lá em cima, perdoando, passando por cima, fazendo vista grossa, e ele tá tão aqui embaixo que a mãozinha desencontrou. É nessa hora que a maioria de vocês chegam aqui. Vocês chegam aqui geralmente nesse ponto. Marisa, parece que a gente se perdeu, mas a gente não quer se separar. A gente acha que tem ainda um fiozinho de esperança aqui, ó. Nossa mãozinha já se soltou, mas tem um vínculo aqui ainda que a gente não quer desfazer. E aí, o que acontece? Isso vai te cansando e vai cansando ele também. Se você tá cansada, você inevitavelmente vai agir dentro do seu relacionamento como uma mulher cansada. Você não vai querer ter intimidade sexual com ele, relação sexual com ele. Você não vai ter muita paciência para sair, para se arrumar. Você não vai querer receber nem seus familiares, nem familiares dele, nem amigo seu, nem amigo dele. Uma mulher cansada. Aí, geralmente, quando tá cansada, aí não quer... não sei se eu vou pra igreja, não. Não vou fazer o culto no lar, não. Não vou fazer a novena de São Miguel, não. Não vou fazer... Não faz nada. Vai entrando, olha aqui, naquilo que eu mostrei no início da aula. Uma mulher assim, ela vai ficando ensimesmada nos problemas. Ela não enxerga o marido dela, ela não enxerga os problemas do relacionamento, ela não enxerga, ela tá pra baixo. Cansada. Parece que aqui em cima das costas dela tem 200 toneladas. E tem mesmo. Excesso.
dentro do relacionamento, nós temos a necessidade de dar e de receber. Se só você deu perdão, você deu dinheiro, você deu seu tempo, você deu sua disposição, você deu sua atenção para os familiares dele, você deu, e o outro não deu em medida, então como é que seria o ideal? Se eu dou um pouquinho, meu marido tinha que dar um pouquinho. Se eu dou muito, meu marido tinha que dar muito. E aí, se eu dou muito e meu marido deu pouquinho, eu tenho que, peraí, que agora tem que equilibrar isso aqui. Eu tenho que esperar ele fazer algo grande antes de eu fazer outra coisa grande. Por quê? Porque se eu desembestar em fazer coisa grande, e ele não tá dando conta, porque às vezes o marido não tá num bom momento. E aí você faz algo bom pro filho dele, ele não dá conta de fazer pro seu filho. Supondo que vocês tenham trazido filhos dos casamentos anteriores. Aí você paga uma conta pra ele, porque casal é isso, uma hora você paga, uma hora ele paga. Aí você paga uma conta pra ele, ele não paga pra você quando você pede. E aí você percebe que só você tá dando. Sabe o que acontece com o homem cuja mulher tem a síndrome do eu fiz tudo? Gente, para o bonde que eu quero descer. Marido das esposas que tem a síndrome do eu fiz tudo tendem a se sentir pequenos, irritados, fracos, e isso vai virando uma bola de neve. Quanto mais ele se sente fraco, mais ele vai te olhando e achando que vocês estão muito distantes. Ele começa inconscientemente a endeusar essa mulher. Marisa, que lindo você tá falando que meu marido me endeusa. É a pior coisa do mundo. Você sabe por quê? Porque quando ele começa a achar que você é uma santa imaculada, ele não quer ter relação sexual com a santa. Aí esse homem se sentindo desse jeito dentro do relacionamento, ele começa a olhar para fora do relacionamento. Ele fica buscando formas de se sentir útil. Porque eu falei para vocês no início da aula, todo ser humano tem a necessidade de dar e de receber. Receber ele já recebeu, agora ele quer dar. Mas às vezes você está exigindo tanto dessa criatura, porque realmente ele ficou tanto tempo sem dar nada, sem ajudar, que agora eu quero que ele dê. Agora ele tem que dar. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim. A gente aqui não tira leite de pedra. E não adianta eu querer que você tenha a postura que eu vou te exigir lá quando você for minha aluna. Quando a gente tá nessa posição, a gente vai lidar com aquilo que a gente tem mais controle, gente. Isso é a coisa mais inteligente de se fazer. Isso a gente tem que fazer na relação de casal, a mesma coisa. Vamos, então, ser inteligentes e vamos trabalhar com aquilo que a gente tem mais controle nesse primeiro momento. Então, se a relação tá assim, o que você pode fazer? Estimular, sim, seu marido a te dar um pouquinho mais, mas você precisa parar de ficar fazendo muita coisa. Então, inclusive, tudo isso que eu tô te ensinando aqui, se você chegar lá e quiser dar aula para ele, se você quiser chegar chegando, quiser chegar até a restauração do casamento, você tem que fazer de uma forma controlada para não virar mais uma coisa que você tá fazendo no seu casamento enquanto ele tá lá, né, olhando para o céu, para as estrelas. E eu falo para todas as minhas alunas, todas vocês que restaurarem casamento, lá na frente vocês vão virar pro marido e vão pedir alguma coisa de compensação, porque é assim, o casamento lá na frente, você vai perceber que ele foi restaurado porque você fez o movimento. Você se tornou aluna, você assistiu imersão, você assistiu aquecimento, você assistiu panelinha, você pagou o preço, foi lá, fez tudo que precisava fazer, restaurou o casamento. Então, quer dizer, esse casamento só existe porque você fez esse movimento, certo? Certo. Então, se você fez esse movimento e o casamento de vocês hoje existe porque você fez isso, então você fez mais uma coisa boa por vocês. Agora você tem que pedir uma compensação. O que pode ser essa compensação? Uai, casamento restaurado, você pode pedir uma viagem. Casamento restaurado, você pode, sei lá, dependendo das condições financeiras aí do seu marido, um jantar. Algo pra você, uma joia que você sempre teve vontade. Se não for algo material,
né? Ah, Marisa, não, eu quero fazer uma visita a uma cidade histórica que eu tenho muita vontade de conhecer, ou pagar uma promessa que eu fiz, enfim, e eu quero que ele vá comigo. Você vai pedir algo que ele consiga te dar, e que lá no fundo do seu coração, você vai pensar o seguinte: eu tô dando a chance de ele me dar algo bom, porque eu fiz algo bom pro nosso relacionamento. Então, eu puxei o nosso relacionamento pro positivo, e agora eu tô querendo uma recompensa.